Boa noite, meus irmãos. Quero deixar uma palavra que se encontra no livro 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, é um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Irmãos, o que nós aprendemos aqui essa noite? Sabemos que Naamã era um homem leproso. Olha bem, o homem vivia com sofrimento. Às vezes os pessoal do exército ali, os soldados, todos olhavam para ele, e os próprios inimigos deles, quando olhavam para ele, não sabia que aquele homem, ele era leproso, vivia sofrendo de dor por dentro, debaixo daquelas armaduras, e na frente de batalha, lutando, debaixo de sofrimento, mas lutando, não desanimando, cumprindo as suas obrigações. O que nós aprendemos aqui essa noite? Esse homem, mesmo debaixo do sofrimento, debaixo de luta, ele estava cumprindo as ordens dele, trabalhando, guerreando na frente de trabalho ali, assumindo o seu compromisso, mesmo sentindo dor, mesmo com a deficiência que era na pele dele, que era uma enfermidade, aquele homem estava ali trabalhando, e faço ideia, quando ele chegava à noite em casa, que tirava a roupa dele, aquela mulher, a mulher dele ficava olhando ele com aquela roupa, que prazer que aquela mulher tinha, de deitar com ele. Imagina que prazer que ela tinha um grande homem, um homem de nome, que era o Naamã. Ele era um grande lutador, um guerreiro, mas quando ele chegava dentro de casa, que ela tirava a roupa dele, imagina aquela dor dele, aquela tristeza que ele ficava, aborrecido, não poder dar o carinho à mulher dele suficiente, cheio de dor, cansado da guerra, ainda com o seu corpo todo doendo, todo leproso. Mas mesmo assim, aquele homem assumia a sua responsabilidade, não parava de trabalhar, de lutar, de cumprir a sua obrigação. E a Bíblia nos relata aqui que o Senhor era com ele, o Senhor dava a vitória para ele. Ele não olhava para o sofrimento, ele tinha responsabilidade. E o Senhor Jesus era com ele, que coisa linda. Agora você imagina, irmão, mesmo debaixo de luta, nós vimos aqui que a vitória deste homem chegou. Ele mesmo com sofrimento, ele lutou, e a vitória dele chegou. Deus deu a vitória para ele, nós vamos ver aqui mais embaixo. O que nós aprendemos, irmão? A vitória dele vem na luta, na sua guerra, na sua dificuldade. Ele não parou de lutar, mesmo no sofrimento ali, ele não parou de lutar. E aonde que veio a vitória dele? Veio na luta. Ele ficou em casa, de braço cruzado. As coisas estão difíceis, mas ele ficou em casa, ficou quieto. Eu não posso trabalhar, não posso guerrear, porque o corpo dele, estava com lepra, vou ficar em casa. Não, ele mesmo com o sofrimento, aquela dificuldade toda dele, mesmo assim, meus irmãos, ele foi lutar, ele foi para a guerra. O que nós aprendemos com isso aqui? É na luta que nós conquistamos a nossa vitória. Foi lá na luta, foi nessa guerra que ele foi lá, ganhou a batalha e trouxe de Israel a benção dele. Aquele homem saiu de casa aquele dia para trabalhar, para guerrear, e não esperava que a benção dele estava lá. Naquele dia que ele saiu para guerrear, estava lá a vitória dele. A vitória que ele trouxe ao povo de Israel, e no meio ali do povo de Israel que ele trouxe também uma menina, que foi a benção dele na casa dele. É o primeiro ponto que eu falo para você essa noite. Mesmo debaixo de sofrimento, continua lutando, porque nessa luta aí que Deus vai entregar o seu milagre. Foi na batalha dele, lutando, foi lá que ele ganhou o milagre dele. Imagina se ele ficasse em casa, não fosse lá. Ele não tinha conquistado aquele milagre dele. Mas ele não parou. Ele foi. E nesse dia, o milagre dele estava lá. Se ele ficasse dentro de casa, com os braços cruzados, reclamando, murmurando daquela dor, do corpo dele daquele jeito, o milagre dele não ia chegar. Mas ele foi lá, ele lutou. Quando ele estava lá, ele trouxe a menina. E estava trazendo o milagre dele com ele. E não sabia que ele estava trazendo o milagre dele para dentro da casa dele.
Imagina se ele ficasse em casa, volto a dizer, com o braço cruzado. Ele não ia naquela guerra, não ganhava guerra e não ia trazer a menina para a casa dele, que era a benção dele, que era o milagre dele. E ali ele ganha aquela guerra lá, Deus dá ele a vitória, ele traz, né, de Israel, um bocado aqueles povos lá, e traz aquela menina para trabalhar dentro da casa dele. Olha só que benção, que coisa linda. Primeiro ponto, mesmo com sofrimento, mesmo com prova, não pare de orar, não pare de trabalhar para o Senhor Jesus, não pare de cumprir as suas obrigações, porque é nessa luta, é no seu trabalho, no meio das suas obrigações, que vai chegar a sua vitória lá, que Deus vai te dar a sua vitória. Talvez aquele dia que você fala, hoje eu não vou no templo, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou no monte, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou fazer culto nos lares, hoje eu não vou na igreja, não, vou ficar em casa que eu estou cansado. É nesse dia que a seu milagre estava te esperando e você não foi lá buscar o seu milagre para dentro da sua casa, então você perdeu. Quantas guerras, quantas lutas o Naamã foi. Quantas guerras, nenhuma delas veio a benção para ele. Mas nessa outra que ele foi lá, a benção dele estava esperando lá. Então insiste, não chegou a sua benção ainda? Não chegou o seu milagre? Não chegou a sua cura? Continua lutando, continua trabalhando para o Senhor, continua guerreando. Que quando você menos espera, você vai trazer o milagre para dentro da sua casa. E quando você estiver ali, quando você estiver dentro da sua casa, tranquilo, o seu milagre vai manifestar ali, a sua bênção vai manifestar. O que aconteceu com ele? Quando ele menos esperava, o milagre já estava dentro da casa dele. Olha que bênção, é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é o quê? Pare de reclamar e continua lutando, continua indo na igreja, continua trabalhando de pastor, de diácono, com muito amor, com muito carinho, que Deus vai te dar vitória. E a Bíblia diz ainda, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. O Senhor Jesus, nosso Deus, dava livramento a ele, quer dizer, ele mesmo com aquela luta, mesmo com aquele sofrimento, esse homem trabalhava com muito amor, com muito carinho, crendo que ele tinha que trabalhar, assumir seu compromisso, e Deus via o coração dele. A Bíblia diz que ele tinha respeito, né, do seu Senhor, diante do seu Senhor, um homem diante do seu Senhor, né? Um homem grande diante do seu Senhor, do Senhor dele. Depois disse, e do livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Um homem era valoroso, de grande valor, mas era leproso, tinha um defeito com ele, mas em todas as guerras que precisava, esse homem estava lá, estava lutando. Quer dizer, mesmo no sofrimento, ele trabalhava de bom coração, não trabalhava murmurando. Outra coisa que nós aprendemos com ele aqui, ó, mesmo debaixo de sofrimento, debaixo de dor, esse homem fazia as coisas de bom gosto para o seu Senhor, e a Bíblia diz que ele era valoroso, né? E o Senhor de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era um homem de muito respeito, e por ele Deus deu livramento aos sírios por causa desse homem, por causa de Naamã, porque ele era um varão valoroso, ele dava valor ao que ele fazia. Mesmo com o seu sofrimento, esse homem trabalhava. Deixa eu te falar, mesmo com o seu sofrimento, mesmo com a sua luta, mesmo com a sua dificuldade, continua trabalhando, que Deus vai te dar vitória. É numa ida e vinda dessa aí, na casa do Senhor, trabalhando, vindo no monte, é numas vindas dessa daí, cultuando o Senhor, que o milagre vai chegar na sua vida. Creia em nome de Jesus. Naamã não esperava, mas nesse dia levou o milagre para dentro da casa dele. No 2 diz assim, o segundo ponto, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha só, essa menina foi presa e ficou a serviço, trabalhando de escrava dentro da casa da mulher de Naamã. Olha aí o milagre dele na casa dele, ele não sabia. Ele foi lá, lutou, voltou, e o milagre na casa dele não sabia, né? Agora trabalhava ali
né, para para a esposa de Naamã. Você vê que a esposa de Naamã deve ter comentado com ela, explicando para ela a situação dela, como que ela vivia, né, as duas conversando de casa, o que tinha no corpo desse homem, a doença que tinha, que sofrimento que ela tinha quando ele chegava em casa. Acho que quando ela chegava, escutava o barulho das botinas dele, ela falava, meu Deus, mais uma vez eu tenho que tirar a roupa daquele homem, ajudar ele, puxar, tirar aquela a armadura dele, né, de guerra, tirar a coraça, e ali e tirar suas botinas e preparar uma água para ele tomar um banho, uma banheira, com aquele corpo, né, tudo fedido, tudo machucado, tudo cheio de lepra. Aquela mulher dela falava, todo dia, minha filha, é uma luta dentro de casa, quando esse homem chega com o corpo desse jeito. Aí essa mulher reclamou, quer dizer, a vitória chegou para Naamã, né? E chegou também a vitória para essa mulher. Essa mulher já não aguentava mais de sofrimento. Todo dia aquela luta, tu tira a roupa do homem, coloca a roupa no homem, tira a roupa no homem, põe a roupa no homem, arruma o homem. Todo dia ela tá vendo o corpo daquele homem daquele jeito. Que mulher, hein? Que mulher é essa, viu? Mas Deus honrou o Naamã e também honrou esta mulher. E disse no 3, e disse esta a sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só ela, gente. Olha que menina de Deus. Que menina de Deus. Se o meu Senhor, ela chama ele de meu Senhor, se o meu Senhor estivesse diante do meu profeta lá em Israel, olha só, duas coisas que nós aprendemos com essa menina aqui. Ela não perdeu a fé em Deus, mesmo sendo prisioneira, indo para casa lá de quem prendeu ela, né? Prendeu a família dela lá, pegou a família dela, pegaram isso tudo, matou muita gente, e ela foi lá para a casa dele, mas mesmo assim aquela menina confiava em Deus. E agora o que ela fala? Ela fala, se eu estiver diante do meu Senhor, olha o respeito que ela tinha por ele. Mesmo sendo presa, ela tinha muito respeito por aquele homem ainda. Olha o respeito que ela tinha, mesmo ter destruído lá a casa dela, a família dela, arrancado ela dos braços dos pais dela, ela chamava ele de Senhor, e ela que também desejou o bem para ele, desejando bem para aquele que levou ela de prisioneira, ela desejou o bem para ele. Olha só, é isso que nós temos que fazer, mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, mesmo pessoas que nos maltratam, nos machucam, que nos perseguem, nós temos que fazer o bem para essas pessoas. Nós temos que aprender. Essa aqui mostrou que verdadeiramente ela era uma moça de Deus, né? No 4, então entrou Naamã e a notificou a seu senhor, dizendo, assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, e foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Então a menina falou para a mulher, e a mulher foi e falou para ele. Ele falou, opa, então eu vou lá agora pegar minha cura. Olha só que coisa linda, né? E foi. E no versículo 8 diz assim, e sucedeu, porém, que ouvindo Eli, seu homem de Deus, que o rei de Israel e rasgaria os seus vestidos, mandou dizer ao rei, porque rasgaste estes teus vestidos? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eita glória, hein? E vou-los como seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ficar purificada. Tá vendo? Aí ele foi lá no Elias, né, o rei, né, o Elias, não, o profeta, né, de Israel, Elias, né, e chegando lá, ela falou, ele falou, manda ele lá, né, o Eliseu, então Eliseu, né, o Eliseu falou, manda ele lá,
entrar lá no rio lá, que ele vai ficar limpinho, a pele dele vai ficar como uma pele de bebê. E assim aconteceu. Ele foi e ele foi curado. Por quê? Através de uma luta, de uma guerra. Ele foi na guerra, não desistiu de lutar, de trabalhar, foi, e lá ele trouxe a menininha dentro da casa dele, não ficou revoltada nem nada. Pensou na felicidade da mulher, da senhora dela e dele. E falou para ele, se estivesse lá, né, lá em Israel, sabia que lá ainda há profeta, né? E ele pegou, foi lá no Eliseu, e Eliseu mandou ele entrar lá no rio. E ele foi e se limpou, né? Se lavou, se limpou, e dali saiu curado para a glória de Deus. Então, primeiro ponto, mesmo com sofrimento, continua lutando, porque é nessas lutas que você vai trazer o seu milagre. Amém, meu querido? Não pare de lutar, continue lutando. No meio das lutas, o teu milagre chega, bem? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e pare de murmurar, pare de reclamar. Esse homem aqui não murmurou, ele era um homem valoroso e lá ele conseguiu o milagre dele, porque Deus era com ele, porque ele cumpria as suas obrigações. Não murmure, cumpre as suas obrigações com amor e com carinho, porque Deus está vendo a sua luta e numa dessas indas e vinda na casa do Senhor e buscando Ele, você vai trazer a sua vitória em nome de Jesus. Aquele homem saiu para trabalhar, mais um dia, guerrear, mas não sabia que aquele dia o milagre dele ia chegar, ia trazer o milagre dele para dentro da casa dele. Então vai chegar o seu dia também. Se você fazer as coisas de amor, do coração, na casa do Senhor, sem reclamar, sem nada, mesmo com prova, mesmo com luto, faz com amor, faz com carinho, que você vai ver. Menos você espera, o seu milagre vai chegar na sua vida em nome de Jesus. E você vai levar ele para dentro da sua casa, o seu milagre, igual Naamã levou. E ele, Naamã, foi curado, você também vai ser curado de algo que você precisa, né, de uma resposta, Deus vai te dar em nome de Jesus. Amém? Continue lutando, não reclame, mesmo debaixo de luta. Continue lutando e ir na casa do Senhor, clamando Ele, porque você vai levar o milagre para dentro da sua casa. Deus te abençoa. Tenha uma noite abençoada para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.